Questão 5. Item A. Ela diz o seguinte: você tem uma função que vai de A em B. Função. E você tem dois subconjuntos do A. E aí ele pede para você mostrar que a imagem da união é a união das imagens. Vamos ver a solução disso aqui. Certo? Veja só, isso aí é uma igualdade de conjuntos. Certo? Você tem que mostrar aí uma igualdade de conjuntos. Então, você vai mostrar as duas inclusões. Tá? Vamos lá. Deixa eu tentar fazer semelhante ao que a gente faz com si somente si. Tá? Para ficar um pouco mais organizado. Fazer assim, ó. Em vez de fazer a flechinha, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Um símbolo de inclusão. Ou seja, aqui eu vou mostrar essa inclusão. Esse carinha está contido nesse. Então, ó, veja só, esse carinha aqui é um elemento da imagem, a imagem direta desse conjunto. Então, ele está no B. Eu vou chamar de Y, tá? Seja Y pertencente a F de X1 união X2. Se implica. E aí, veja. Se você não souber a definição de imagem direta, você não faz nada. Não faz absolutamente nada. Tem que saber a definição de imagem direta e a definição de imagem inversa para fazer esses itens aí, tanto da questão 6, quanto da questão 5, quanto da questão 6. Tá? Saber as definições. Se você não souber a definição, volte lá na aula, assista quantas vezes forem necessárias, pratique para poder entender. Tá? Porque basicamente o que você tem que saber é isso, as definições e as propriedades, para poder fazer as demonstrações. Tá? Então, definição de imagem direta. Quer dizer que existe um elemento nesse conjunto aqui dentro, e quando você aplica F, vai dar o Y. Ou seja, existe um X aqui, um conjunto que está dentro da F ali, ó, é X1 união X2. Tal que F de X vai ser igual a Y. Então, você quer chegar, ó, que esse Y está aqui, está nessa união. Está em algum dos dois. Então, daí, se X pertence a X1, então, F Y, que é igual a F de X, pertence a F de X1. Se X pertence a X2, então, da mesma forma aqui, ó, então, Y é igual a F de X pertencente a F de X2. Sim, então tá horrível, né? Aí vocês pegaram aqui, ó. Vejam só, se o cara tá na união, X1 união X2, então ele tá em algum dos dois. Tá? Então aí você tem dois casos a considerar. Tá? Ou o X está aqui, foi o nosso primeiro caso, X pertence a X1. Então, ó, a imagem dele vai estar no F de X1. Só que a imagem dele é o que? O Y. Então, o Y está no F de X1. E o segundo caso seria X pertence a X2. Então, a imagem dele estaria no F de X2. Mas a imagem dele é o Y. Então, aqui, ó, o Y
ele está no f de x1 ou está no f de x2. Portanto, ele está na união. Vou colocar aqui. Assim. Y pertence a f de x1 ou y pertence a f de x2. Isso é a mesma coisa, isto é, y pertence à união. Outra inclusão, agora pegue o y pertencente a essa união aqui. F de x1, união f de x2. Então, daí, ó, você tem que o y ele está em algum desses dois aí. Daí, y pertence a f de x1 ou y pertence a f de x2. O que é que você faz agora? Trabalha com cada um desses casos. Se y pertence a f de x1, então existe um x pertencente a x1, tal que f de x é igual a y. Mas se o x está no x1, então ele está na união. Como? X pertence a x1 união x2. Isso quer dizer que o y é a imagem de um elemento que está na união de x1 com x2. Vou colocar aqui em cima. Como isso, temos que o y ele pertence à imagem. E o segundo caso, completamente análogo, se y pertence a f de x2, então existe x pertencente a x2. Eu já vou colocar aqui logo, aqui está contido na união, tal que a y é igual a f de x. Certo? Mas o y ele é a imagem de um cara ó, que está na união. Então ele pertence à imagem direta da união. Tá? Esse segundo caso aqui foi uma versão mais resumida do primeiro caso, tá? Só para eu não repetir linha por linha. Tá? Mas se você tiver de optar entre escrever desse primeiro jeito ou desse, escreva do segundo jeito, do primeiro, aliás, do primeiro caso que está mais explicado. Tá? Foi só uma versão mais resumida. Mas veja só, em ambos os casos, você tem isso aqui, ó, que o y pertence ao f de x1 união x2.
e aí você conseguiu a outra inclusão que você queria. Certo? Aqui, ó, no primeiro caso, você pegou um elemento aqui, chegou que estava aqui, então você conseguiu a inclusão, esse cara contido nesse. E aqui, nessa outra inclusão, você pegou um cara arbitrário aqui e chegou que estava aqui. Então você conseguiu a inclusão que faltava. Isso conclui essa quinta questão, item A. Portanto, F de x1 união x2 é igual a F de x1 união F de x2. Isso conclui aí a questão 5.